Bom dia, pessoal. Estou dando uma dica aqui de correção dessa atividade. Vi uns resultados não satisfatórios e acredito que posso estar ajudando com essa correção aqui, tá bom? Para avaliação. Como eu já tinha falado antes, a avaliação ela está dentro desses mesmos moldes, o assunto basicamente é o mesmo, então vai as dicas aí, né? Então, para começar, essa atividade aqui consistia em utilizar essas simbologias nesses espaços livres. Se vocês observarem, essa representação ela pode ser convertida em graus pelo aquele processo de troca, né, do π por 180. Se você fizer essa conversão, você chegaria a um resultado correspondente a 54 graus. Se você observar a tangente de 65 e a tangente de 54, considerando esse posicionamento no círculo, você mesmo poderia conferir, verificar que no caso da tangente, levando em consideração, por exemplo, um arco de 54 e de 65, o de 65 estaria na parte superior, então isso geraria um resultado aqui na tangente maior do que um resultado para um arco de 54. Então, consequentemente, isso seria um sinal de maior, tá bom? Essa perspectiva que nós fazemos normalmente com relação à tangente é tentar projetar a partir desse ângulo, né, uma posição ou um valor numérico aqui em relação ao eixo da tangente. Então, nessa outra letra B, a gente tem um valor em radiano. Então, veja que esse número daqui ele não é um valor de cosseno, corresponde a um arco em radiano que está sendo comparado com os 66 graus. Bem, se você só buscar esse resultado aqui com medidas radianas, você vai chegar a um certo resultado que você poderia comparar diretamente na tabela ou com o aplicativo com esse número de cosseno de 66. Bem, como eu estou fazendo aqui direto pelo programa, acabei nem abrindo aqui meu aplicativo, só lembrando que esse arco de 0,91 radiano, ele seria mais ou menos correspondente a um ângulo de aproximadamente 52 graus. Então, se você fizer essa correspondência, o cosseno de 52 em relação ao cosseno de 66, você iria verificar novamente com relação ao posicionamento do ciclo, em particular com relação ao eixo dos cossenos, que quando você coloca 66 e quando você coloca 52, essa medida de 52 ela acaba sendo um número mais próximo da unidade. Então, consequentemente, você tem um valor maior, né? Se você observar aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 52 aqui e que eu tenho 66 por aqui, eu teria um valor de cosseno mais próximo da unidade, enquanto que esse valor aqui estaria mais próximo do centro. Então, esse número seria menor, ou seja, o cosseno de 66 seria menor do que o cosseno de 52. Então, de novo, o símbolo está invertido. Tá bem? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, quando você tem aqui correspondente ao 0,8 negativo, você tem uma medida A, isso aqui lembrando que ela está em radiano, essa medida corresponderia a menos 45 graus. Essa medida negativa considera na avaliação no círculo, você simplesmente faz a projeção dessa medida no sentido horário, fazendo com que esse grau aqui corresponda ao negativo. Então, se você fosse observar, por exemplo, né, essa ideia, enquanto o 0,8 eu tenho aqui isso correspondente a 45, 0,6 seria correspondente a 34. Então, quando eu analiso, por exemplo, menos em relação ao seno, né? Quando eu analiso, por exemplo, o menos 45, eu estou mais ou menos aqui na metade, né? O menos 45, que ele girou a metade de 90 graus negativo, e o 34 estaria mais ou menos nessa proximidade aqui, antes, né, da parte central aqui de 45. Então, se você fizer o comparativo em relação ao eixo do seno, você vai observar o seguinte. Primeiro aspecto, que esse seno aqui de 45, né, vai ser um número negativo,
E esse seno de 34 vai ser o número positivo. Então, automaticamente, esse sinal já está invertido aqui, tá bom? Então, na mesma sequência, você tem 1,73 negativo. Isso está, lembrando que isso aqui tudo é radiano. Isso está correspondendo a aproximadamente uma medida de 270, desculpa, eu estou colocando aqui, de 99, aproximadamente menos 99 graus, né? Enquanto que a outra medida após ser convertida, né, no caso 5 vezes 180 dividida aqui por 3, essa outra medida, você estaria mais ou menos numa equivalência aqui com, fazendo a troca de 180 a 300 graus. Então, veja, a gente está falando de menos 99 em comparação com 300 graus para cálculo da tangente. Então, segue a mesma linha de raciocínio. Você tem a tangente aqui e você tem essas medidas posicionadas aqui no círculo trigonométrico. O 99, veja que ele é quando você analisa menos 99, veja que o sentido é anti-horário, ele estaria mais ou menos aqui. Então, o menos 99 graus estaria aqui. E se você analisar, por exemplo, o posicionamento de 300 graus, o 300 graus estaria para além do 270, ou seja, ele estaria nesse quarto quadrante aqui. Se você comparar esse posicionamento aqui na tangente, você vai observar o seguinte, que esse menos 99, como ele está aqui no segundo, ele é uma projeção na tangente aqui, ó. Ele passa pela origem e vai projetar lá em cima no valor positivo. Enquanto que esse 300 aqui, ele estaria sendo projetado aqui na parte negativa da tangente, ou seja, ele faz entre o segundo e o quarto quadrante, eles estão projetando valores aqui na parte negativa da tangente. Lembrando que a tangente aqui tem zero no centro, ele vai valores positivos acima e valores negativos abaixo. Então, você teria de novo, nessa perspectiva aqui, um valor sendo maior para o menos 99 graus. E por isso o símbolo invertido aqui, tá bom? Na letra E, segue a mesma linha de raciocínio. Então, menos 1 aqui, ele está em radiano, aproximadamente. Esse valor aqui vai te dar o equivalente a menos 57 graus. Tá? Então, aqui você teria mais ou menos o equivalente a menos 57 graus. Então, a mesma análise que você faz em relação a menos 57, tá? No segundo quadrante, aos 270, né? Se você observar aqui, ó, então fazendo aqui o menos 57 estaria no primeiro quadrante no sentido horário, então alguma coisa aqui próximo dessa medida, menos 57. Então, em relação sendo um valor negativo, com relação a 270, você vai ter aqui 270 exatamente nessa extremidade aqui. Ou seja, essa medida aqui de 57, né, ela é uma medida maior, porque veja, aqui eu tenho na extremidade menos 1. Tudo que vai subindo aqui, passando pela origem que vale 0, vão ser valores maiores que menos 1. Então, menos 1 é a extremidade dessa medida. Ou seja, o 270 está associado com o menos 1, enquanto que o menos 57 está associado com algum valor aqui em posicionamento acima do menos 1, ou seja, um número maior do que ele. Tá bom? Então, por isso, a gente tem aqui uma inversão do sinal, novamente. Né? Então, seguindo o mesmo raciocínio, já agora com relação a 3π sobre 8, essa medida de 3π aí vai dar aproximadamente, esse valor aqui não dá exato, dá aproximadamente 67 graus, né? Já que o nosso 0,92 também de forma aproximada uns 52 graus, fazendo a conversão como foi feita aqui com 0,91. E aí segue a mesma linha em relação ao seno. Observe que o seno de 52 ele está posicionado, né, em uma posição inferior ao seno de 67, porque está aqui na parte superior. Então, eu teria 67 aqui na subidinha
e teria o 52 aqui na parte inferior, um pouquinho mais inferior. Então, consequentemente, quando eu faço a projeção para o eixo do seno, que é o eixo que fica na vertical, eu teria que esse valor corresponde a um número maior. Cosseno de 330, mesma lógica, eu tenho 330 aqui nesse quadrante, mais próximo de 360, e eu tenho, então ele projeta um valor aqui mais perto da unidade, né? Aqui nessa extremidade o cosseno vale 1, e eu tenho aqui os 68 graus, um pouquinho mais subindo aqui em relação a 60 graus, uns 68 graus eu teria mais ou menos por aqui, e se eu projetasse você ia verificar que ele ficou um pouquinho antes do valor correspondente ao 330. Então, consequentemente, você pode ver que aqui eu teria um valor do cosseno 330 maior. Então, esses seriam os sinais corretos, né? Apesar de ter a igualdade, acabou que nenhum deles pegou essa igualdadezinha aqui, mas não é problema, porque a gente teria esses resultados para serem encontrados, tá bom? E aí essa seria a questão. Bem, aqui em relação ao segundo, o posicionamento do π sobre 7, então levando em consideração a questão do seno, novamente, né? Esse valor aqui, π sobre 7, nós fizemos uma aproximação, e essa aproximação foi para 25,7, alguns aproximaram para 26, então alguma coisa nessa numeração, 26 graus ou 25,7 graus. Bem, essa medida de 27 ela é inferior a 30 graus, ela é uma medida que se encontra mais ou menos aqui no primeiro quadrante, e se você observar, o valor correspondente ao seno dela cai exatamente na parte positiva de seno, porque isso vai nessa extremidade, né, de 0 até menos 1 e de 0 até 1 na parte superior. Então veja que ele cai exatamente na parte positiva do círculo trigonométrico. Isso já, por si só, já faz essa afirmação, sim, é positivo, né? E a justificativa poderia ser associada à questão do quadrante ou o próprio valor adquirido aqui em relação a esse seno, tá bom? Bem, aqui automaticamente a gente acabou fazendo a correspondência disso aqui em graus, a gente já viu que foi lá o 25,7, que foi aproximado para o 26 graus, né? Qualquer uma dessas duas medidas. Aqui no aplicativo em si, lá na parte do aplicativo, quando você toca exatamente em cima do círculo trigonométrico, quando a gente faz a movimentação, né? Quando você faz o toque em cima dessa, aparece uma caixinha, e essa caixinha tem um conversor de graus para radianos e radianos para graus. Então, essa seria basicamente uma das formas de explicar como chegar a isso lá, ou como chegar nesse resultado no aplicativo. Isso foi o que eu levei em consideração quando eu corrigi aqui as atividades, tá bom? Então, vou só passando aqui. Aqui nesse caso, da questão dos valores que são simétricos aqui nos quadrantes, então a situação correspondia a um posicionamento, né, desse ângulo que corresponderia a 26 graus. Eu vou usar o 26 porque é um valor inteiro, fica mais fácil para a gente visualizar. Essa medida de 26 graus aqui, ela tem um simétrico no segundo quadrante. Se você observar, eu tenho que fazer isso com aquela relação que envolve normalmente 180, né, menos o ângulo que tiver aqui. Normalmente a gente faz uma diferença. Eu posso usar isso aqui π, ou então posso usar 180, qualquer um dos dois. Ou aquela ideia de 180 mais o ângulo, ou aquela ideia que envolve aqui no quarto quadrante 360 menos o ângulo. Essas medidas aqui me fazem chegar nesses simétricos, porque observe, se eu pegar aqui de 180 e voltar 26 graus, que é exatamente o simétrico aqui, eu vou ter uma medida aqui correspondente, né, a 154 graus. Então, essa seria a primeira medida que eu estaria procurando, os 154 graus, né? Posterior, fazendo a mesma situação, buscando o simétrico aqui, eu teria no terceiro quadrante 180 mais 26, então eu teria um arco correspondente a 206 graus aqui, nessa extremidade. Veja que ele vai pegando aqui, ó, a simetria, se você observar, ele vai ficar como se fossem os traços de um retângulo, né? Aqui e
e aqui ele fecha um retângulozinho certo, e aqui por vez você percebe a questão da angulação que vai sendo simétrica também. Aqui 360 menos 26, eu fecharia então com 334, que seria o último ângulo envolvido. Então, observe que nessa perspectiva, nós teríamos aí esse 26, esse 334, esse 154 e esse 206. Essas medidas são os resultados que estavam sendo esperados aqui nessa solução, tá bom? Esse raciocínio ele não é muito diferente com esse problema aqui, porque veja, ele fala em relação a uma volta completa e tentando dar esses arcos em relação aos vértices desse hexágono. Se você observar aqui nesse hexágono, né, a solução pediu aqui em graus, você vai perceber que ele vai passar por algumas medidas aqui já conhecidas, né, principalmente essa daqui de cima e essa aqui de baixo, porque a gente já sabe que aqui parte de 90 graus e aqui parte de 270 graus. E aí, por vez, a ideia básica era tentar fechar de que isso aqui é um polígono regular, então, consequentemente, esse arco aqui, ele basicamente é igual em todos os outros, né, outros lados. Então, se você fechar aqui, eu vou ter um ângulo correspondente e congruente aqui para essas outras medidas. E se você observar, 360, se eu tenho aqui 6 lados, então quando eu divido isso aqui por 6, eu vou chegar especificamente em 60 graus. Eu sei que esse arco aqui, na verdade, é um arco de 60 graus. Então, nessa perspectiva, o que é que acontece? Bem, se eu tenho aqui 60 graus, e eu estou visualizando que aqui eu tenho uma extremidade de 90 graus, eu, na verdade, só preciso adicionar os 60 graus aqui e descontar os 60 graus aqui. Se eu descontar, eu vou chegar aqui em 30 graus. Se eu adicionar, eu vou chegar aqui em 150 graus. Se eu adicionar a 150 graus, de novo aqui um arco correspondente a 60 graus. Novamente eu vou ter um total aqui de 210 graus, né? Veja que se eu adicionar agora mais 60, eu vou ter 270. E aí, fazendo o último para o F, eu tenho 270 mais 60 graus. Veja que aqui ele está dividido certinho aqui, 60 mais 60. Eu vou ter, então, os 330 graus. Então, a ideia era tentar, nessas extremidades do A, 30 graus, o B, 90, o C, 150, o D, 210, o E, 270 e o F, 330. E isso seria a questão que estaria sendo solicitada, tá bom? Aqui não foi tão diferente assim. Na verdade, segue uma linha parecida de raciocínio, só que depois ele vai tirar os valores de seno, cosseno e tangente. Bem, essas medidas aqui, a gente já viu que esse ângulo pode ser convertido para uma medida em graus. Então, o 3 vezes 180, dividindo isso por 10, eu vou ter aqui um resultado correspondente a 54 graus. Essa é a medida para um arco alfa, né, dado em graus. Se ele está pegando e está pedindo a simetria nesses quadrantes, então a gente segue a mesma linha de raciocínio. Eu vou ter aqui o 54, né, e aí eu vou estar buscando essa simetria no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Esse processo a gente já falou. 180 menos 54, 180 menos 54, então vou ter aqui o 126, né? Se eu pegar aqui 180 mais 54, então de novo fazendo a sominha eu vou ter o 234, e aí novamente aqui a gente tem aqui correspondente a 360 menos 54, o valor correspondente a, desculpa, botei aqui um número errado, a 300, deixa eu só apagar aqui, o número correspondente a 306 graus. Então, esses seriam os pontos simétricos aqui, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Vejam que frutos dessas soluções. Aqui embaixo, logo a seguir, ele pede que seja calculado os valores de seno e cosseno desses arcos, tá bom? Então, essas medidas foram tiradas aqui, o seno, cosseno e tangente de 54, seno e cosseno de 316, seno e cosseno e tangente de 234, seno e cosseno e tangente de 126. Essas medidas vocês já viram que são valores de uma tabela, então pode usar a tabela ou pode usar
o aplicativo. No caso, eu não estou usando aqui o aplicativo, nem estou com a tabela em mãos, então eu só vou passar direto, porque a gente já está falando especificamente que é o cálculo de seno, cosseno e tangente para aqueles arcos lá, para todos os 4 arcos que foram solicitados, tá bom? No caso dessa ideia de generalizar essas relações envolvendo seno e cosseno, na verdade, existem algumas relações, como por exemplo, aquela que nós já vimos que o seno de alfa é igual ao seno de π menos alfa. Então, isso é uma relação de igualdade de forma mais geral. Eram essas as relações que nós estávamos procurando, tá? Com relação ao cosseno, você tem cosseno de alfa negativo. Se você observar aqui, é igual a cosseno de π menos alfa. Isso aqui está associado à questão do posicionamento dos arcos. Se você observar aqui, ó, quando eu tenho um seno de uma medida que tiver aqui, ela vai ser exatamente igual ao seno daquele ângulo que vai ser descontado, né, na mesma medida desse arco aqui, em relação a 180. Então, ele vai ter a mesma medida de ângulo. Quando você fala em relação ao cosseno, veja que quando você faz aqui o cosseno, se você observar o cosseno de π sobre c está nesse quadrante, se você fizesse uma relação de cosseno aqui, você vai perceber que esse cosseno, uma medida que está aqui, né? Imagine que você tem um certo ângulo alfa. A medida desse ângulo aqui, eu teria um valor positivo, correspondentemente simétrico a algo que está aqui nesse quadrante. Já no segundo quadrante, que é exatamente a correspondência π menos alfa, eu teria um valor, né, oposto, na verdade, um valor negativo aqui e um valor positivo aqui. Então, essa relação aqui faz com que esses valores sejam igualados, ou seja, o negativo do negativo fica x e o valor cosseno desse valor corresponderia ao próprio menos x. Então, menos o valor x igual ao valor que já seria negativo. Essas relações de igualdade seriam baseadas nessa lógica, tá? Isso a gente pode fazer com seno, com cosseno. A gente pode fazer também em relação ao cosseno aqui, nesses dois arcos, a gente tem um alfa aqui, a gente tem o 2π menos o alfa aqui. Então, esses valores, vejam que eles também têm cossenos iguais. Então, a gente poderia dizer que cosseno de alfa é igual a cosseno de 2π menos alfa, né? Essa mesma relação que fica aqui da parte positiva do cosseno. Lembrando que o cosseno vai na mesma lógica, né, no eixo que está na horizontal, de menos 1 até 1, passando aqui pela origem no zero. Então, os resultados do lado de cá são positivos, os resultados no segundo e no terceiro quadrante são negativos. A gente tem essa relação e outras relações nós temos. Enfim, essas poderiam ser essas três aqui, que são as mais evidenciadas, né, em relação ao seno e cosseno. Nós temos também outras duas que correspondem ao seno de alfa ser igual ao cosseno de π sobre 2 menos alfa. Essa outra relação também ela vale para o cosseno. Quando eu faço o cosseno de alfa, também é igual a seno invertido de π sobre 2 menos alfa. Isso aqui você vai visualizando, na verdade, quando você faz duas medidas diferenciadas, uma para alfa aqui, tá? E outra para π menos alfa aqui, ou seja, o cosseno de cá vai acabar dando o valor do seno de lá. Então, é uma forma de você também fazer essa igualdade. Essas ideias aqui são ideias gerais, então eram essas as construções que estavam sendo solicitadas aqui nesse conceito, tá bom? Então, era isso. Para fechar aqui no 15, a gente está falando de equações trigonométricas. Primeiro lembrar que quando a gente está fazendo a equação trigonométrica, eu tenho que analisar qual é o intervalo associado àquela solução para que eu possa buscar exatamente dentro daquele contexto. Então, a primeira aqui correspondia a seno de alfa igual a menos raiz de 2 sobre 3. Só lembrando, ó, a gente, quando está fazendo essa análise em relação a seno, cosseno e tangente, a gente está usando aquilo que a gente vai ter conhecimento inicial. Na maior parte das vezes a gente trabalha em parte com alguns arcos como os notáveis, por exemplo, né? Se você lembrar, a gente quando tira o seno de 60 graus, a gente já sabe que o seno de 60 corresponde a um valor positivo de raiz de 3 sobre 2. Essa medida está aqui, na parte positiva. Mas, correspondentemente, o número que estava sendo relacionado aqui era negativo. Então, veja, ele está aqui embaixo, né, correlacionado ao seno, aqui embaixo. Essa medida ela é exatamente o simétrico de 60, só que no
quadrante 4. Então, para você visualizar isso aqui, né, veja que o arco aqui foi 60 graus, né, e aí basta que você faça o quê? Nesse quadrante seria 360 menos os 60 graus. Ou seja, aqui eu teria uma correspondência com a medida de exatos 300 graus. Esses 300 graus, vejam que ele ainda está dentro de uma volta completa, então essa seria a primeira medida que você poderia estar associando aqui a essa, eu coloquei de novo aqui um 3, a esse seno negativo, ou seja, quando você fala em relação ao seno de 360, né, ou de 300 graus, desculpa, você está indo exatamente com relação à simetria a valor negativo de raiz de 3 sobre 2. Só que, veja, a gente tem duas posições aqui de arcos que geram esse resultado. Um é no quarto quadrante e o outro é aqui no terceiro quadrante. Que medida seria essa? Novamente, a ideia da simetria aqui, ó, você vai ter a simetria associada, né? Essa simetria, então, tem a ver com o segundo quadrante, significa que você vai ter o quê? Os 180 graus mais os 60. Lembra que a gente tem um arco aqui de 60? Mais 60 graus. Então, isso vai te dar um total de 240 graus. Né? Então, aqui eu teria então o 240 graus, também compartilha da mesma medida, o seno de 240 também compartilha da mesma medida do seno de 300. Ou seja, você tem um posicionamento aqui na parte negativa. Por isso, esses ângulos aqui, o alfa, para esse caso, seria 240 graus, ou poderia ser também o ângulo 300 graus, tá bom? Então, são duas medidas aqui possíveis para essa solução. Já olhando aqui para essa perspectiva, enfim, isso fica um pouco mais com base no aplicativo, porque encontrar essa medida de forma aproximada, isso gera uma dificuldade também no posicionamento do próprio, né, aplicativo, por conta da manipulação das posições, o arrasta o dedo, não fica no valor exato. Mas assim, fazendo essa análise, você chegaria em alguma coisa próximo a 16 graus. Então, qualquer valor que tivesse mais ou menos aqui na proximidade desse ângulo, ele geraria algo próximo de 0,96. Então, estou levando em consideração esse valor inteiro, mas você poderia estar usando alguma coisa mais próxima disso, então por aproximação também estaria correto, tá bom? Então, eu teria aqui o 16 graus, se você fosse avaliar o cosseno de 16 graus, vai gerar esse resultado de 0,96. E, novamente, como é numa volta de 360, se você analisar aqui, ó, a medida que corresponde aos 16 graus, imagine que você está visualizando 16 graus aqui. Essa medida ela vai dar um número correspondente aqui a 0,96, bem pertinho do 1. Veja que ele está até próximo aqui do 1, né? O mesmo, um ângulo que seria também correspondente, ele estaria aqui, ó, um simétrico dele. Se você observar no quarto quadrante, seria o quê? Fazer o 360 menos o 16. Então, quando você faz o 360 menos 16 graus, você vai ter, então, a medida aqui de 344 graus. Esse arco aqui de 344 graus também corresponde a uma aproximação de 0,96. Por isso que essa medida poderia ser também correspondente aqui, ou seja, 16 graus ou 344 graus. São dois resultados. Vejam que algumas pessoas só colocaram a primeira medida, então, consequentemente, ficaram só com metade da questão. De forma análoga, a mesma lógica, o 0,57, essa medida aqui corresponde a um valor de aproximadamente 35 graus. Como aqui está sendo dado o intervalo em radianos, então a gente está, na verdade, fazendo uma correspondência aqui, tá? Na letra C eu teria os 35 graus. Essa medida, levando em consideração a simetria, novamente gera um resultado aqui de 145 graus em relação ao seno, tá? E aí, por correspondência, fazendo essa conversão aqui para radiano, a gente pode seguir aquele raciocínio da regra de 3 simples, né? Só lembrando que quando a gente está fazendo aquela regrinha de 3 simples, né, a gente acaba chegando aqui naquela lógica de 36 vezes π, enfim, vou botar direto aqui, né? A gente faz 35π dividido por 180. Então, na hora que faz a regrinha do x, acaba que o x no final fica assim, tá? Então, essa simplificação aqui de 35 por 180
daria um equivalente a 7π sobre 36, esse número não dá para reduzir mais, então eu teria essa medida aqui para o ângulo correspondente ao 35, ou fazendo o mesmo princípio aqui para 145, você teria algo próximo de 9π, então essa medida seria correspondente a 9π sobre 36, 9π sobre 30, fiz aqui a correspondência certa, deixa eu só visualizar aqui, não, fiz errado, só apagar. Seguindo o mesmo princípio de conversão de 145, chegaria em 29π, não dá para simplificar, por 36. Então teria essa medida aí, tá? O certo aqui seria correspondente a 145π dividido por 180. Então, essa divisão eu acabei fazendo por fora aqui. O 145 dividido por 5 deu 29, e o 180 dividido por 5 deu 36, tá bom? Não vi necessidade nem como simplificar mais do que isso aqui, então a gente vai deixar nessas duas medidas radianas aqui. Lembrando que essas medidas estão em radiano, tá? Então, isso aqui em rad, isso aqui em rad também. Bem, a letra D não é diferente, a gente está seguindo a mesma linha de raciocínio da letra C. A medida 5.6 aqui, isso é em relação à tangente, né? Buscando um parâmetro para essa medida, seria algo mais ou menos na proximidade de 80 graus, né? O problema em relação a 80 graus é que na verdade é o seguinte, se você observar aqui 80 graus em relação à tangente, você vai perceber que o intervalo aqui foi dado de π até 3π sobre 2, ou seja, a gente está falando de medidas que estão aqui no terceiro quadrante. E como 80 está no primeiro, então veja que o 80 não entra como solução, mas o 80 vai servir como referência, porque os 80 graus aqui ele é simétrico a uma certa medida que está aqui posicionada nesse quadrante. Que medida seria essa? Bem, se aqui eu tenho 80 graus, então aqui eu faço exatamente os 180 mais 80. Quando eu tenho 180 mais 80, eu vou chegar aqui em 260 graus. Então, essa medida aqui de 260 graus, ela vai ter a mesma medida da tangente de 80, porque ela vai projetar aqui em cima, exatamente dando esse valor aproximado de 5,6 que nós já encontramos ali. Mas, consequentemente, como ela não está posicionada nesse quadrante de π até 3π sobre 2, então essa medida aqui está sendo excluída e a única que está ficando, na verdade, é a 260 graus. Então, aí eu fecharia essa parte aqui, né? Isso aqui foi a letra D, esse pedacinho aqui, né? E a ideia é que vocês possam utilizar esse tipo de raciocínio também na avaliação, tá bom, pessoal? Chama atenção para que vocês possam rever, corrigir, dar uma lida novamente no livro para que vocês possam estar estudando isso e reforçando para a questão da prova. Lembra também daquela relação lá do seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, a relação fundamental, tá? Tem algumas perspectivas de estar usando isso aqui também na atividade. Então, não é nada muito complicado, vai necessitar apenas que vocês façam as trocas e façam os cálculos de forma correta. Então, fica aí a dica para a nossa avaliação. Um abraço e tchau, tchau.